Professor, o que é esse tal de coeficiente de bloco que o senhor tanto fala? Seja muito bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Hoje eu vou responder finalmente aquela pergunta sobre o que é esse tal coeficiente de bloco que eu tanto falo nos meus vídeos e que é um dos coeficientes mais importantes na engenharia naval como um todo. Bom, a definição de coeficiente de bloco é muito simples na verdade, tá? Ela representa o volume que o casco de um navio ocupa, que a parte submersa do casco de um navio ocupa, se a gente pegar essa parte submersa e colocar dentro de um caixote. Ou seja, é a porcentagem da caixa que contém a parte submersa do casco ocupada pelo casco. Então, em tese, esse valor pode ir de zero, ou seja, o navio, por exemplo, é uma linha. Uma linha vai ocupar 0% do volume da caixa que contém essa linha. Na verdade, vai ficar um pouco estranho, porque aí a caixa que contém essa linha é uma linha, mas aí já começa a entrar em semântica. Ou então, o navio pode ter CB igual a 1. O que é navio CB igual a 1, professor? É um navio quadradão, é um caixote. Um caixote flutuante tem CB igual a 1. A equação de CB é absolutamente clássica, está na literatura aí, eu não sei nem precisar desde quando, tá? Você encontra em qualquer livro de arquitetura naval. Mas me irrita muito quando o aluno de engenharia naval, ao ser questionado sobre o que é CB e como se calcula CB, ele diz, é aquela equação lá, eu acho que é... eu tenho que lembrar, professor, eu esqueci. Tem um L, B, multiplica pelo pontal, aí tem um CM. Quer dizer, o aluno, às vezes, decorou uma equação para uma prova de arquitetura naval, mas não entendeu absolutamente nada do significado físico desse coeficiente. Porque se ele tivesse entendido o mínimo que fosse sobre o significado físico desse coeficiente, ele jamais esqueceria da definição, porque ela é natural, ela é imediata. Então eu vou construir aqui no vídeo com vocês esse conhecimento físico sobre o CB. E você que nos assiste, eu espero que nunca mais esqueça de como esse coeficiente influencia no comportamento de uma embarcação. Então vamos aqui acompanhar alguns casos, né? Então, por exemplo, nessa figura que está aqui, a gente tem a definição clássica de CB. O volume que o casco ocupa em relação ao caixote que contém o casco. Perceba que para a definição de CB, toda a parte acima da linha d'água é totalmente irrelevante. Ela não tem absolutamente nenhuma relevância para o cálculo de CB. O CB é uma medida do casco submerso. Bom, nessa outra figura aqui, a gente então tem o exemplo do caixote, né, da barcaça, e essa embarcação vai ter então um CB igual a 1. Tudo bem? Tá me acompanhando? Isso aqui não é um vídeo exatamente de arquitetura naval, né? E eu até posso fazer mais alguns exemplos de cálculo de CB com vocês aqui, mas eu espero que você tenha entendido que o CB ele representa quão bojuda ou quão afilada é a embarcação em relação às suas dimensões principais. Uma embarcação de alto CB quer dizer que ela está ocupando quase todo o espaço volumétrico definido por ela, né? Agora, uma embarcação de CB bem baixo quer dizer que ela está com formas bem tridimensionais, bem afiladas. E aí você já deve estar começando a entender algumas questões, como, por exemplo, a influência do CB em diversos atributos da embarcação. O mais notável é o seguinte:
fixado comprimento, boca e calado da embarcação, é evidente que quanto maior o CB, maior vai ser o deslocamento da embarcação, ou seja, mais volume de água vai ser deslocado. Portanto, se a gente lembrar desse vídeo aqui, ó, do equilíbrio da viga-navio, se a gente tem um navio com mais volume, então a gente pode colocar mais peso a bordo. Mais peso a bordo significa mais capacidade de carga. Então, aumentar o CB quer dizer aumentar a capacidade de carga do navio. Professor, então CB infinito, CB1, né? Maior valor de CB que eu puder, CB igual a 1. Bom, se o navio tem CB1, ele é uma barcaça, ele é um caixotão. O que você intuitivamente acha que é mais fácil de empurrar na água? Um caixotão quadrado ou um torpedo com uma proa em gota e uma polpa em forma de rabo? É evidente que é mais fácil empurrar um casco carenado, né? Um casco com curvas que fazem a água contornar mais suavemente a estrutura da embarcação. Então, aumentar o CB quer dizer aumentar a resistência ao avanço por metro cúbico de navio, o que obviamente vai impactar no custo operacional da embarcação. Então perceba que a gente chegou em um dos trade-offs mais importantes da engenharia naval, que é o paradigma do CB. Se eu aumento o CB, eu levo mais carga. Então, em tese, eu posso cobrar menos, porque eu tenho o ganho de escala. Mas se eu aumento o CB, o meu custo operacional aumenta e o frete aumenta. Então, é evidente que existe aí algum trade-off, algum ponto de equilíbrio que vai me definir um valor de CB que vai maximizar o lucro total em 25 anos de missão da embarcação. Ou seja, eu tenho que fazer um estudo econômico para saber se a quantidade de carga a mais que eu estou colocando no navio, por tornar o navio mais bojudo, por aumentar o CB da embarcação, compensa, né, a perda de resistência ao avanço, na piora na resistência ao avanço da embarcação, que vai levar a um aumento do custo operacional, pelo mesmo aumento de CB do casco, né? pela mesma mudança geométrica do casco. Então essa mudança tem um fator positivo e um fator negativo. Além disso, a variação do CB vai impactar também na construção da embarcação. Quanto menor o CB, mais tridimensional é o casco. Portanto, mais curvaturas bidimensionais você vai ter que fazer nas chapas para construir a embarcação. Menos padronização você vai conseguir fazer nos blocos para construir a embarcação. Tudo isso vai aumentar o custo de construção da embarcação. Então perceba, apareceu um segundo trade-off. Se não bastasse o primeiro, apareceu um segundo trade-off, que é, quando você aumenta CB, você aumenta o custo operacional, mas você reduz o custo de construção da embarcação. Quando você reduz CB, você reduz o custo operacional, mas aumenta o custo de construção. Está enxergando essa complexidade da engenharia naval? É justamente essa complexidade, essas relações de trade-off, esses processos decisórios que têm impactos múltiplos no desempenho de um sistema, que faz você, aluno de engenharia naval, estar preparado, estar qualificado para exercer outras profissões que envolvam a avaliação de cenários de risco. Eu vou falar muito sobre isso, mas é por essa e outras razões
que os engenheiros navais costumam ter grande sucesso em setores envolvendo, por exemplo, cadeias que envolvam muito risco. Então, por exemplo, carteiras de ações, mercado financeiro, mercado de futuros, são áreas de atuação onde os engenheiros navais conseguem ter uma percepção de ganhos e perdas e probabilidades de risco que permitem que os projetos envolvidos tenham alto grau de sucesso. E é por essa razão que no passado o engenheiro naval era muito procurado para exercer esse tipo de atividade. Tivemos até ministro da Fazenda, engenheiro naval. Então, você pode estar aí imaginando que engenharia naval é só projetar e analisar barcos. Mas eu vou mostrar para você que os conceitos envolvidos, os modelos envolvidos, as formulações matemáticas envolvidas estão presentes em muitas outras atividades e são rigorosamente os mesmos processos decisórios. Quando você define o valor de CB de um projeto, você está usando o mesmo processo decisório que você estabelece, por exemplo, o investimento em uma determinada ação em uma carteira de ações. Há perdas, há ganhos, há riscos, há chances que têm que ser ponderados em diferentes cenários, presente e futuro. E essas avaliações é que são bastante envolventes na engenharia naval e são bastante apaixonantes. Mas voltamos à questão do CB. Existem alguns autores ainda, eu encontrei algumas frases no Barras, no Watson, eu tenho certeza que tem, que tentam correlacionar CB à estabilidade da embarcação. Eu tenho uma certa dificuldade em estabelecer uma relação direta entre aumento de CB, diminuição de estabilidade transversal e outras questões dessa natureza. Eu vou falar sobre isso especificamente no vídeo de estabilidade. Então você falou, pô, o professor não falou de CB na estabilidade, nem no comportamento no mar, também muito importante. No comportamento no mar, a gente consegue fazer formulações muito mais interessantes, muito mais precisas do que na estabilidade. Mas eu vou mostrar que como comportamento no mar não é uma sequência binária, é uma curva normal, então não tem como estabelecer essa sequência que eu estabeleci com custo operacional e custo de fabricação. Mas guarda aí, fique prestigiando o nosso canal, nosso projetinho de divulgação científica, que você vai uma hora encontrar um vídeo que vai mostrar a influência do CB na estabilidade e no comportamento no mar da embarcação. Porque elas existem, porque, como eu falei, o CB é um daqueles conceitos fundamentais que afeta praticamente todos os atributos de mérito, de desempenho de uma embarcação. Para terminar esse vídeo, eu só queria fazer uma pequena curiosidade, que é alguma coisa que passa muito rápido na cabeça do aluno, mas ele prefere nem se preocupar muito com isso. E aí vocês vão entender por que eu construí o vídeo da forma como eu construí. Nesse outro vídeo aqui em cima, eu falei justamente da questão das dimensões da embarcação. E agora, você que está acompanhando nossos vídeos, deve se estar perguntando, professor, mas qual comprimento eu vou usar no cálculo do CB? Qual daqueles comprimentos que o senhor comentou no outro vídeo eu vou usar no cálculo do CB? E aí, meu amigo, quase todos os autores fogem da pergunta. Primeiro, porque a resposta seria óbvia. Você deveria usar o LWL. Porque se o CB mensura o volume do casco submerso, você deveria usar o LWL. Nos casos de bulbo ultrapassando a perpendicular de Vante, talvez você poderia usar o comprimento submerso do casco. No entanto, o que se vê na prática é que praticamente todos os autores usam LBP, comprimento entre perpendiculares. Vamos dar uma olhadinha em alguns livros, né?
eu separei aqui para vocês o PNA, né? Então eu vou começar com o PNA, que é a nossa Bíblia. Eu vou começar o PNA, eu vou começar com vocês o PNA de 62. O PNA de 2 volumes, né? Que foi editado pelo Roswell e pelo Chapman. Eu acredito que é a primeira versão de PNA que ficou mais disponível ao público. Na página, se não me falha a memória, 54, isso mesmo, na página 54, né, o autor estabelece: no cálculo do coeficiente de bloco de navios mercantes, o comprimento usado é geralmente o LBP. Alguns coeficientes de bloco calculados para linhas de água mais baixas utilizam o LBP e a boca moldada no LWL, como mostrado na seção 4. E aí ele mostra um cálculo na seção 4 que envolve CBs encalados mais baixos, né? De qualquer forma, ele estabelece então que o CB deve ser usado pelo LBP. Então, professor, mas não faz sentido. Até faz sentido. Se você pegar a forma como se calcula LBP, como é que se mede LBP? Você vai precisar do plano de linha d'água, não é? Só que você vai precisar também da madre do leme. Você vai precisar também de algumas questões de regulamentação regional. Então, é muito difícil você estabelecer a questão do LBP e do LWL. Para nossa sorte, os dois valores são extremamente próximos entre si. A diferença entre eles é irrisória. Não deve afetar o CB na segunda casa decimal. Deve afetar o CB na terceira casa decimal, que a gente praticamente descarta em qualquer análise de engenharia naval, incluindo essas que eu falei ao longo desse vídeo. Então, para nossa sorte, tanto faz usar o LBP como o LWL. Agora, se você é uma curiosidade, se você abrir o MaxSurf, você vai ver que o MaxSurf simplesmente ignora a definição de LBP. Ele diz claramente: comprimento entre perpendiculares é definido pela intersecção do plano de linha d'água com o casco avante e a ré, ou seja, LWL. Então, o MaxSurf calcula o CB usando o LWL, embora todos os autores prefiram LBP. Até porque o calado varia muito na embarcação. Questão de ângulo de trim, pode variar o LWL. Então, é uma grandeza muito influenciada pela condição de carga, pelo ângulo de trim, pelo comportamento da embarcação. Enquanto o LBP é um pouco mais estável do ponto de vista de variação. Mas, para nossa sorte, como eu mencionei, não vai fazer muita diferença. Na prática, não faz muita diferença. Resumo: eu acredito que o CB deveria ser formulado pelo LWL. Todos os autores tendem a formular CB em função de LBP pela facilidade e pela independência que esse valor tem, de certa forma, em relação ao calado da embarcação. Principalmente quando a gente usa aquela definição de LBP, que é a perpendicular de vante, é definida pela antepara de colisão. Nessa definição, independe da linha d'água. Então é uma grandeza única para o navio. Olha que interessante, né? Por essa razão que o pessoal formula CB em função de LBP. O MaxSurf calcula CB usando LWL e nem faz a distinção. E na prática, tanto vai fazer se você usar o LBP ou o LWL. Mas conhecer os fundamentos e entender é muito importante. Vamos ver o que esse PNA fala. Esse PNA de 67, né, editado pelo Comstock, que é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores, se eu não me engano, na página 42.
Vamos lá. 42, tá? Coeficiente de bloco. Coeficiente de bloco CB é a razão entre o deslocamento do casco moldado, que é uma adição à definição que eu vou comentar, que é muito importante, tá? Para calcular o CB em navios mercantes, usa-se LPP. Olha que interessante. Nessa versão aqui do PNA, ele não define como LBP como na versão de 62. Nessa versão de 67, ele define como LPP, aquele que é entre perpendicular, definida muitas vezes pela antepada de colisão avante, né? E que muitas vezes também é definido pela sociedade classificadora como comprimento significativo representativo da embarcação, o chamado comprimento de registro ou comprimento de norma, né? Olha que interessante, né? Então aqui aparece LPP. Agora vamos ver um PNA um pouco mais moderno. Então o PNA de 88, editado pelo Lewis, tá? O PNA que a maior parte das pessoas consulta, aquele PNA de 3 volumes, né? Comecei com o PNA de 2 volumes, 62, PNA de 1 volume, 67, PNA de 3 volumes, de 88. Não tenho acesso aqui, não separei, o PNA de 10 fascículos, que é o mais atual que eu conheço. Até era legal dar uma checada, vou checar, se tiver alguma curiosidade eu trago aqui para vocês. Mas nesse PNA de 88, ele repete a definição do casco moldado, né? E acrescenta a seguinte fala: na prática, os valores de L variam em função da autoridade, né? Então ele escreve o seguinte, textualmente: algumas autoridades né, pegam L como LBP. Volta à definição de 62. Volta à definição de 62. Algumas autoridades LWL, como é o caso do McSurf, que não é autoridade, mas é uma ferramenta. Vocês já entenderam. E algumas usam o comprimento efetivo, que é aquele comprimento de norma que eu comentei, que aparece no PNA de 67. Então, nessa definição mais moderna, ele entrega o jogo. Fala, olha, cada um define de uma forma. O importante é que esses números são muito próximos, suficiente para não afetar nenhuma das grandezas que nós estamos avaliando aqui no projeto, mas mostra como a engenharia é repleta de imprecisões e incertezas. E essas imprecisões e incertezas, novamente, criam cenários que a gente chama de robustos, ou seja, com variação de precisão, variação de valor em parâmetros de entrada do modelo. Então, o que será que acontece se eu adotasse rigorosamente a definição de 62? O que será que acontece se eu adotasse a definição de 67? O que será que acontece se eu adotasse a definição do McSurf? Essa incerteza em um único número CB mostra que o processo de tomada de decisão de engenharia não é um processo matemático preciso que vai dar 9,8734552, porque existe muita incerteza em diversas definições e diversos modelos dentro dos próprios modelos. Falarei sobre isso muito aqui no canal e vou mostrar que alguns modelos da engenharia naval são bem difíceis de aceitar. Precisa ter um elevado grau de fé para acreditar em alguns modelos da engenharia naval. Se esse caso do coeficiente de bloco, uma equação explícita, uma definição, carrega diferentes graus de interpretação de um mesmo livro, mas de diferentes autores, imagina modelos mais empíricos envolvendo cavitação, eficiência de propulsor, comportamento no mar e outras coisitas que nós vamos trabalhar aqui no canal.
Espero que tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha entendido a importância do coeficiente de bloco, que nunca mais pense que coeficiente de bloco é uma equação. Sempre entenda que coeficiente de bloco é uma característica física do navio, que você imagina o navio a partir do coeficiente de bloco. Então, se eu imagino um coeficiente de bloco, eu já enxergo o navio. Só de olhar essa foto aqui, eu sei que o casco tem um baixo coeficiente de bloco. Só olhar aquela foto ali, eu sei que o barco tem um alto coeficiente de bloco. Esse barco vai ter menor custo operacional para deslocar 1 tonelada a X nós. Esse barco vai ter maior custo operacional para transportar a mesma tonelada aos mesmos X nós. No entanto, esse barco aqui transporta mais tonelada no mesmo cubo LBT. Esse barco transporta menos carga. Esse barco custou mais caro para construir. Tem mais curvas, o casco, só o casco, não estou nem falando dos sistemas a bordo. Só o casco custou mais para construir. Tem mais curvas bidimensionais nesse casco. Esse casco foi mais facilmente padronizado no estaleiro. Teve muito mais blocos iguais na construção e edificação. Estamos terminando esse vídeo. Para terminar esse vídeo, só quero fazer uma curiosidade, que é a questão da dimensão moldada. O professor de arquitetura naval às vezes bate no pé bastante sobre isso. Dimensão moldada é aquela medida não do lado de fora do casco, mas do lado de dentro do casco. Ou seja, você mede a boca não da parte mais externa da fibra da chapa até a parte mais externa da fibra da outra chapa do outro costado. Mas você mede a boca moldada da fibra mais interna da chapa até a fibra mais interna da chapa do outro costado. Ô professor, vamos falar de navio de 30 metros de boca. Eu vou me preocupar em tirar 10 milímetros de um lado e 10 milímetros do outro? Eu também pensava assim. Novamente, nunca me preocupei se eu estava usando a boca moldada, o calado moldado ou a medida que a gente chama de absoluta, a medida externa do casco, né? Eu achava isso uma picuinha do professor de arquitetura naval. Até que eu fui olhar cálculos de CB de 2 tipos de embarcação muito interessantes. O primeiro foi quando eu comecei a estudar rebocadores. E eu comecei a chegar em valores de CB muito estranhos. E aí eu entendi que quando os dados de um navio do tipo rebocador eram cadastrados, se cadastravam os dados corretamente. Comprimento, boca e calado. A questão é, como mede o calado de um rebocador? Né? O calado de rebocador tem que ser medido de tal sorte que se o rebocador navegar naquela profundidade de lâmina d'água, o rebocador não irá encalhar. Tudo bem? É bastante natural. O calado define se o navio vai ou não encalhar naquela lâmina d'água. Agora, o que é o rebocador? Rebocador, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, né? Rebocador nada mais é do que uma instalação propulsora cercada por um casco que a acomode. Então, quanto maior o propulsor, mais eficiente ele será. Iremos falar muito sobre isso mais para frente nesse canal, mas guarde isso desde já. Quanto maior o propulsor, mais eficiente, mais empuxo ele será capaz de produzir. Por essa razão, é muito comum o propulsor do rebocador ultrapassar a linha de quilha da embarcação. É claro que para proteger o rebocador, muitas vezes se coloca algum tipo de estrutura falsa, algum tipo de apêndice ali que estende o casco um pouquinho para baixo a fim de proteger o propulsor do contato direto à frente da embarcação. Mas o casco em si, ele termina antes do fim do propulsor. Então, quando você pega o calado da embarcação é maior
do que o calado do casco da embarcação. E se você não tomar muito cuidado, você vai acabar desenhando o casco, calculando resistência ao avanço de casco, usando o calado da embarcação, que vai ser maior que o calado do casco. Ou seja, o CB da embarcação vai ser menor do que o CB do casco. Entenderam a diferença entre o calado da embarcação e o calado no casco? E quando a gente falar em custo do casco, resistência ao avanço do casco, comportamento no mar, estabilidade do casco, o que vai importar não é o calado da embarcação, é o calado do casco. Professor, então por que na hora de cadastrar o calado, não cadastra sempre o calado do casco? Porque se cadastrar o calado do casco na ficha do navio, o rebocador vai encalhar quando chegar no calado da embarcação. Então a ficha do navio tem o calado da embarcação, enquanto a gente comete esse erro grosseiro de análise de modelo de projeto. Entendeu? Esse problema é ainda mais sério no caso de veleiros. Veleiros com quilha, a gente usa a quilha para evitar o comportamento de instável do veleiro em função da vela. Eu vou falar dinâmica de vela, equilíbrio de veleiros, bem lá para frente no canal. Mas quem já mexeu com isso sabe que o veleiro tem uma quilha, às vezes retrátil, mas tem uma quilha, às vezes uma bolina, né, abaixo do casco, para compensar a vela acima do casco. Novamente, quando você cadastra o navio, qual calado você vai cadastrar do veleiro? Calado até a bolina, até a quilha, né? Só que, se você pegar e calcular o CB do casco, vai dar 0,12, 0,13, e aí você não consegue fazer desenho, não consegue fazer resistência ao avanço, não consegue fazer nada, porque é um número absurdo. Como é que o navio pode ocupar 12% do volume do caixote que o contém? Nem se fosse uma tripa tridimensional, não ocuparia 12%, porque o calado cadastrado na ficha não é o calado do casco, é o calado da embarcação. Agora, se você considerar sempre a definição de calado moldado, não tem como errar, né? Porque tanto o rebocador quanto o veleiro, o calado moldado é sempre o calado do casco. Você vai desconsiderar a presença do propulsor, no caso do rebocador, e da quilha e eventual bolina, no caso do veleiro. Mas eu quero ver você achar cadastro de casco de rebocador e veleiro com separação entre calado moldado, calado da embarcação. É quase impossível. Você nem sabe exatamente o que foi cadastrado. Mais uma imprecisão, mais uma incerteza, mais um ruído extremamente problemático nos seus dados que você, engenheiro naval, tem que aprender a lidar com isso. E quando aprender a lidar com isso, vai aprender a lidar com cenários de ruídos em outros tipos de problemas, seja mercado financeiro, seja setor industrial, seja mesmo ensino, setor de games. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nesse canal. Fica comigo, ajude a divulgar esse canal. Muito obrigado pelos 200 inscritos. É um prazer e uma honra ter você me assistindo. Um forte abraço, pessoal!